Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho pra vocês, a gente vai fazer uma espécie de reset aqui no canal, a gente vai voltar lá pro comecinho da história, a gente vai lá pra pré-história pra trazer um conteúdo bacana e tipo assim, vamos tentar seguir uma ordem aí de assim, vamos tentar, não vou garantir. Então se você quiser aprender um pouquinho mais de história, aperta o play e vem comigo. Então, hoje em dia a gente já sabe que os primeiros grupos de hominídeos viveram em África, né? Que a África é o berço da humanidade. E há 7 milhões de anos atrás surgiram os primeiros grupos de hominídeos, que eram grupos de animais que já apresentavam características semelhantes à nossa. Viviam em savana e comiam basicamente raízes e sementes. O fóssil mais antigo encontrado até o momento pertence ao gênero Sahelanthropus, que viveu há cerca de 7 milhões mais ou menos atrás na região do atual Chad, né, que é a região centro-norte ali do continente africano. Após milhões de anos vários grupos de hominídeos foram evoluindo em África e eles está ali o Australopithecus. Existiram diversas espécies desse gênero, mas acredita-se aí que por conta de mudanças ambientais que tornaram as savanas mais escassas, algumas dessas espécies não resistiram a essas mudanças. Os hominídeos que conseguiram se adaptar a essas mudanças ambientais possuem algumas características mais específicas. Um cérebro mais longo, o andar já era ereto, possuíam um formato de mãos com dedos, facilitava o manuseio ali de objetos pequenos e a fabricação de instrumentos. Também deram a esse grupo de hominídeos algumas vantagens, como por exemplo, conseguir fugir melhor dos seus predadores e também chegarem a uma idade reprodutiva onde eles poderiam deixar descendentes e assim fazer a evolução dessa espécie. Ao longo do tempo e de acordo com essas mudanças que foram acontecendo, originaram um novo gênero de Homo, que é uma espécie que acontece, sobrevive até hoje com diversas mudanças, que é a nossa espécie, o Homo sapiens. Mas é importante ressaltar duas coisinhas para vocês. Que a evolução dos seres humanos e a evolução dos seres vivos, ela não acontece de uma forma linear, de uma forma ali certinha, uma linha seguida. Não, ela vai acontecer de uma forma totalmente bem ramificada, porque era muita espécie coexistindo no mesmo período durante aí vários anos. E uma outra coisa também importante é que, por mais que existam diferentes espécies do gênero Homo, essas espécies elas não eram mais fortes, mais fracas, piores ou melhores em relação à nossa espécie, a espécie do ser humano moderno, né? Mas a nossa espécie, em um determinado momento, ela se tornou mais adaptada a sobreviver às mudanças e gerar mais descendentes. Ou seja, se a gente parar para analisar, num mundo diferente do nosso, a nossa espécie poderia não ser a mais adaptável, que não iria se adaptar bem, e outras espécies poderiam ter evoluído, e a gente ter ficado para trás. É a doideira da vida, meu irmão, mas aí a gente segue. Mas da onde é que surgiu o termo pré-história? No início do século XX, os historiadores acreditavam que o conhecimento histórico ele só poderia ser produzido através de fontes escritas, e por isso denominaram esse período que antecede a invenção da escrita de pré-história. Mas, gente, a história, ela acontece independentemente se tem escrita ou não. Então, existem outras formas de produzir um conhecimento, como, por exemplo, a tradição oral e a construção de um patrimônio imaterial. Mas isso eu vou te explicar direitinho num post que tem lá no meu Instagram, que tá o arroba aqui embaixo, ó. Vai lá, curte, que você vai aprender um pouquinho sobre essas outras duas formas de conhecimento. E aí, a arqueologia e a paleontologia têm um papel fundamental, com suas muitas técnicas e seus diversos e diferentes métodos, se tornam de extrema importância para a construção, para a produção de conhecimento relacionado aos grupos que existiram aí antes da invenção da escrita. De acordo com os resultados mais recentes, esse termo pré-história ele deve ser desprendido da maneira pejorativa ao qual ele é utilizado, porque aí ele se torna usado para classificar um grupo
que, por exemplo, vai ser considerado atrasado. Gente, cada sociedade tem sua particularidade. E atualmente, nós, historiadores, consideramos que os elementos das sociedades atuais não podem servir de parâmetro para comparar as civilizações passadas, as sociedades passadas. Porque cada um pegar os nossos termos, considerar essas sociedades atrasadas e, assim, cada homem, cada sociedade, ela vive o seu tempo de acordo com as condições que são impostas. Então, eu não posso pegar uma coisa do meu tempo para comparar a galera lá do Paleolítico. Tá entendendo? Isso é errado. E assim, eu tô vendo que tu não te inscreveu no canal. Não te inscreve. Ativa o sininho. Com base nos estudos que temos hoje, a gente pode afirmar que mulheres e os homens desse tempo, desse primórdio, né, lá atrás, também eram grandes produtores de cultura e tecnologia. Tecnologia adaptada ao seu tempo. E aí, eles aprenderam a trabalhar em conjunto, descobriram o fogo, começaram a utilizar o fogo para seu benefício próprio e criaram ferramentas, construíram abrigos e adaptaram-se às mudanças do ambiente. Quando os pesquisadores começaram a estudar essa galera, eles dividiram em 3 momentos. O primeiro momento, paleolítico, ou a idade da pedra lascada, que é quando vai surgir o gênero Homo, vai acontecer o desenvolvimento da pintura e da escrita, e aqui eles viviam como nômades, ou seja, não se fixavam em um lugar por muito tempo e trabalhavam na pesca, coleta e caça. O segundo momento é a idade da pedra polida ou neolítico. E aí, o nome desse período é dado porque eles vão começar a polir pedras para transformar em instrumentos, em ferramentas mais resistentes. Aqui vai acontecer a invenção da escrita, vai começar o processo de sedentarização, ou seja, eles vão começar a se fixar em um determinado espaço por muito tempo, o que vai gerar o surgimento e o avanço da agricultura, vai começar a se domesticar animais e vai acontecer um aumento populacional. E o terceiro momento é o que a gente chama de idade dos metais, que é quando aprofundam-se as técnicas de fundição de metais, vai acontecer o surgimento da metalurgia, produção de instrumentos com maior durabilidade e a descoberta do bronze. Uma coisa importante ressaltar também para vocês é que, apesar dessa periodização ela ter sido criada com base nos estudos e transformação das tecnologias observadas, elas não vão ocorrer no mesmo tempo em todos os grupos. Então, assim, com o uso de uma nova tecnologia, o material que a galera do grupo anterior fez, não significa que com essa nova tecnologia esse material vai ser abandonado. É tipo assim, hoje a gente tem um e-book, mas não significa que o livro físico deixou de existir. E eu prefiro o livro físico mil vezes do que um e-book, entendeu? Então, a criação de um não vai anular o outro. Então, no caso, por exemplo, poderiam ter ferramentas que foram criadas lá na idade da pedra polida, e mesmo ter chegado na idade dos metais e outro tipo de ferramentas foram produzidas, essas ferramentas aqui da pedra polida ainda continuaram existindo. E assim, gente, a capacidade técnica, desenvolvimento de habilidades vai fazer que aconteça o surgimento das primeiras grandes civilizações que marcam uma nova fase da história. Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, meu querido, vou ficando por aqui. Ativa o sininho, se inscreve, me segue lá no meu @. Um beijo e até a próxima.